Bom, essa tecnologia sempre termina fazendo com que a gente interrompa a nossa conversa aqui. Mas vamos voltar. É sabido que no Brasil nós temos mais de 25 milhões de famílias lidando com um dependente dentro do lar. Então, isso já nos retrata a falta de política pública social nessa atual conjuntura em que nós estamos inseridos. Então, ele expressa essa lacuna deixada, essa lacuna protetiva e preventiva, que o Estado está muito ausente disto, né? E uma manifestação bastante importante que eu vejo da codependência, né, que é muito preeminente quando começa a surgir o seu dependente dentro do lar, é a negação. E essa negação não é só dele. A negação também é da família. A família tenta esconder, o problema, não quer lidar com ele de forma direta, não sabe o que fazer. Normalmente, uma família, quando procura ajuda, já passou 5, 6, 7, 8, 9 anos, já que ela já sabia. Na primeira entrevista, quando nós fazemos, a gente pergunta assim, ele usa droga desde tanto? Eu desconfio que é desde tal idade. E quando você foi abordar esse tema? Somente agora. Então a família não sabe o que fazer e termina prorrogando. E eu quero dizer o seguinte, quanto mais de forma prematura for trazido esse tema dentro do lar, for discutido, for feita uma intervenção, o prognóstico vai ser melhor. Então, não sabe o que fazer? Procura um especialista, procura uma pessoa que possa orientar como você lidar com essa situação. Porque quanto mais você tentar fazer isso de panos, colocar pano, não vai adiantar. O problema vai piorar e quanto mais exacerbado ficar, pior vai ser o prognóstico. E as perdas, algumas perdas elas podem ser remediáveis, outras não. Nós temos perdas que infelizmente não tem como voltar atrás, né? Então, esse mecanismo, né, ele contribui, esse mecanismo de negação da família, ele contribui muito com a manutenção do uso do indivíduo, né, porque a família às vezes ela fica com vergonha, ela não sabe o que fazer, né, então, e ela termina negando, evitando de trazer o tema. E aí, quanto mais demora, mais demorado for, quanto mais velado for esse assunto dentro da família, pior vai ser para o dependente e nós vamos prorrogar o uso dele. Nós temos uma pessoa chamada Station. Ele encontrou dados bastante importantes associados ao gênero, considerando os membros de vínculo da família. Ele diz o seguinte, que os indivíduos masculinos que usam droga, as mães tendem a se envolver numa relação muito superprotetora. Então, a maioria desses homens que usam droga, as mães são muito exacerbadas, são extremamente permissivas. Nos casos das mulheres, são diferentes, elas apresentam geralmente essa competição com as mães, né? Então, e os pais são considerados inaptos para poder lidar com ela. Então, em geral, essa questão de gênero, essa distribuição de papel dentro de casa, né, ela antecede problemas de uso de droga, né? Então, essa pesquisa ela nos revela essa desorganização desse sistema familiar. Então, nós estamos falando aqui de uma desorganização, de uma disfuncionalidade familiar, da falta de relação parental, de papéis bem claros. Nós estamos falando de superproteção, nós estamos falando de mães e pais que terminam tentando abarcar uma demanda que uma criança vem trazendo que não é mais para os pais fazerem, né? Que existem profissionais para isso. Nós estamos falando de uma questão, às vezes, de experimentação de uso de droga, que ela pode ser sanada quase que imediato, e nós fazemos que não enxergamos. Então, alguns comportamentos desses são bastante importantes de nós identificarmos para a gente tentar sanar. Então, tentar controlar ou mudar o comportamento do usuário, confrontando ativamente, né? De forma emocional, de chantagem e etc., não vai funcionar, né? Isso já é uma codependência, né? Não tente exacerbar, tentando exercer um controle sobre ele,
né? Outra coisa é a tolerância. A família tende a aumentar a sua tolerância com ele cada vez mais, até o ponto de falar assim, isso não tem mais jeito, né? E começa a aceitar aquela situação, se sacrificando e se abstendo de uma série de interação social e com o próprio usuário. Isso é muito ruim, porque isso termina ajudando na manutenção do uso de drogas dele. Então, do ponto de vista de abordagem, quando o indivíduo ele começa a fazer uso, começa na experimentação, ele está sinalizando que algo não está bem, né? Então, é importante saber que isso é apenas um sintoma, né? E que a família, ela não vai conseguir sanar esse problema. Quem tem que ajudar são profissionais. Então, não tente tentar controlar, tentar resolver por situação de culpa, de vergonha. Não tente. Saiba que são milhões de famílias que padecem disso, independente da sua classe social, cultural, intelectual. Não existe isso. A droga é muito insidiosa, ela está muito disponível, existem propagandas não só pela internet, quando a propaganda televisiva, por meio da propaganda impressa, áudio, visual, então a todo momento incentivando o uso da droga álcool. Nossos adolescentes estão cada vez mais vulneráveis e para que vocês não desenvolvam a codependência, a primeira coisa a fazer, visto que começou um problema dentro do lar, vai imediatamente, vai para o enfrentamento. E um enfrentamento só vai conseguir com a ajuda de algum profissional, né? Cada um no seu quadrado. Busca a ajuda de um profissional, né? Para que possa ter orientação pertinente a isto. E aí sim, a gente pode começar a fazer esse tipo de prevenção universal, seletiva, ao invés de tentar fazer a seleção indicada. Um grande abraço. Renato, Simone, Carlos, Ana, todo mundo aí que está nos assistindo, muitos profissionais que estão aí, que podem contribuir bastante com o assunto, né? Baio, Cleuzinha, um grande abraço para vocês. Que mais? Eu acho importante também, de falar aqui, está encerrando, para a live não ficar muito extensa, né? O que fazer, né? O que a família pode fazer, o que nós profissionais podemos fazer, né? Nós que trabalhamos em clínicas, em CTs, não importa um setting terapêutico, recebeu o usuário, concomitantemente precisa ser acolhido essa família de uma forma muito amorosa, de uma forma muito humanizada, fazer uma anamnese, tentar entender antes que esse indivíduo veio para o mundo, como é que foi a sua gestação, como é que foi, se foi um filho programado, se não foi, desenvolvimento da primeira infância, como é que os pais eram organizados, no período de desenvolvimento da primeira, segunda e terceira infância, como é que foi essa interação paterna, materna, onde que eles estavam, como é que foi as primeiras idas à escola, foi amamentado, não foi, chupou chupeta. Enfim, esse desenvolvimento é muito importante de saber acolher essa família que se sente muito culpada, que está se sentindo desiludida, tratá-la concomitante ao tratamento da pessoa que está sofrendo do uso e do abuso de substâncias psicoativas, né? Porque tratando ele, certamente o prognóstico desse indivíduo vai ser muito melhor. Então, assim, a tarefa das pessoas que trabalham com dependência química tem que tratar o seu familiar, tem que se dispor de uma terapeuta familiar especializado para que possa fazer o acompanhamento. Fazendo esse acompanhamento, certamente, quando essa pessoa sair de um centro terapêutico de tratamento, ela vai estar muito mais aparelhada, ela vai estar municiada de informações para que possa dar continuidade naquilo que só apenas iniciou. O tratamento é apenas o primeiro passo para um processo que vai ter que ser dado por uma doença que não tem cura. Se a doença não tem cura, então o tratamento também não tem cura. Considerando do ponto de vista da doença,
Então, o que a família tem que fazer? Ela também tem que fazer esse acompanhamento sistemático para receber, que senão tudo que foi feito, todo o condicionamento com ele comportamental chegado em casa, vai ser perdido tudo. Então a família precisa, nós temos grupos de apoio extremamente competentes, que é o Amor Exigente, é um grupo de suma importância, um grupo que está disponível, o Alanon, o Naranon, então são grupos que vêm para ajudar. Nós, particularmente, nós temos o nosso grupo, mas nós também caminhamos para esses demais grupos. Então, é assim, a minha sugestão, família, começou a entender um problema dentro do lar, procure ajuda e saiba, se você não fizer acompanhamento, né, porque do acompanhamento da codependência, você é um grande coadjuvante no tratamento e na reabilitação desse indivíduo. Se não fizer, o prognóstico ele tende a ser muito reservado. A família, às vezes, ela entra em tratamento primeiro do que o usuário e ele não necessita, muitas das vezes, de passar por um sistema de internação e ele vai diretamente a grupos anônimos e ele consegue se estabelecer. Isso graças a famílias que se restabeleceu primeiro que ele. Então vamos organizar essa família, vamos organizar nossos comportamentos, nossas emoções, tentar desligar emocionalmente desse pseudo-controle que não se tem, e aí nós vamos conseguir ajudar o nosso ente querido. Bom, essa é uma conversa que nós tivemos, eu quero agradecer o Douglas, a todos os nossos, a Beth, a todos vocês que estão ao vivo, né? Me ajude aí a gente compartilhar essas lives para que chegue ao maior número de famílias possíveis. Nós queremos efetivamente ajudar. Um grande abraço, Robson. Robinho, um grande menino, muito bom. Maria Clara, nossa, que espetáculo. Boa noite, querida. Então vamos ajudar a divulgar este vídeo, chegando ao maior número de famílias, para que a gente possa ajudar aqueles que estão sofrendo. Estaremos daqui a 15 dias novamente, nós vamos compilar as sugestões de vocês, tabular, compilar, para que a gente possa falar sobre o próximo tema. Vasconcelos, um grande abraço, querido. Da remoção aí, que a gente pode sempre contar. Grande abraço. Neide, parabéns, obrigado. Um grande abraço para vocês, um bom final de semana e espero estar com vocês na próxima live.